Bom dia a todos, iniciando aqui mais um dia de estudo para mini índice e mini dólar. Hoje, dia 26 de setembro, feriado aqui em Fortaleza. Então hoje eu vou estar de casa, vou estar focado só em operar hoje, né? Que dia é essa sexta-feira, hein, pessoal? A sexta-feira passada, dia 23, né? Acabei não fiz nenhum vídeo depois do fechamento do pregão. Olha aqui lá pro diário, né? Olha que diário, né? Se a gente para olhar aqui, a gente estava comentando da possibilidade dele ficar dançando nessa região aqui. E ele já está há vários dias assim, várias semanas até. A gente está falando aqui de quantos pregões? De 24 pregões, não rompendo esse topo e não rompendo esse fundo, né? Essa faixa aqui dos 105, dos 110 mil, né? Então, ele, olha só, pirulitão para baixo, volta a cair, testa fundo, falha, pirulitão para cima, segura 2 dias, testa o topo, falha, vem para baixo e vem forte, né? Só que o pregão da sexta-feira, ele, olha só como ele vem forte para baixo, mas depois ele recupera e fecha no meio do caminho, né? Então, é um ponto a gente ter atenção, né? O índice ele está numa briga e a probabilidade dele ficar testando esse topo e fundo aqui por um bom tempo aí deve se permanecer até de fato ele romper essas faixas e subirem ou romper essa faixa e começar a cair, né? Esse paviozão que foi feito aqui pode nos remeter, por mais que o mercado lá fora esteja puxando para baixo, nosso mercado aqui está querendo puxar para cima, né? E aqui, graficamente, que a gente pode ter essa estrutura aqui, né? Graficamente falando, se ele realmente romper, abrir de uma forma que rompa a máxima desse candle da sexta-feira, ele pode vir buscar essa região aqui para tentar romper, né? Mas, de resto, a gente está falando aqui de uma consolidação aí de quantos mil pontos? Aqui a gente está falando de esse topo aqui na faixa dos 115 mil contra os 110 mil aqui embaixo, né? Indo aqui por 15 minutos, pessoal, a gente olha só como abriu para baixo, né? Deixa eu deletar esses estudos aqui. Olha como abriu para baixo, como abriu guepado, né? A gente estava pensando que ele ia abrir aqui, ó, abriu mais embaixo ainda. E olha que coisa, vamos para o 5. E olha que coisa, pessoal, que no vídeo que eu fiz na sexta-feira, eu comento, né? Essas aberturas de gap, claro que eu acho que estatisticamente, historicamente, se a gente analisar, fizer um backtest, ele sempre volta, fecha a parte do gap para poder cair, né? Mas, especificamente nos últimos meses, eu tenho visto muito isso acontecer. Abre o gap e ele está com tanta força, tanta vontade de cair, que ele não fecha, né? Ele não fecha. E olha que ele vem, abriu abaixo desse suporte já, que a gente desenhou, vem para romper esse fundo, vem, dá um sinalzinho aqui de venda. Se a gente for em 2 minutos, a gente vai ver esse sinal. Depois sobe, vem, olha só que movimento bem técnico, né? Eu tomei, para vocês terem uma ideia, eu tomei um stop em compras aqui, tá? Que eu pensei que ele tivesse montando estrutura para romper aqui. Ele só rompeu e me estopou na cara de volta. Porque o gap estava tão grande que eu imaginei que ele fosse fechar. Tomar um pouco mais de cuidado quando ele abrir assim, esperar ele passar do topo e pivotear para poder pensar em fechamento de gap agora. Não vou mais entrar só no rompimento, não vou entrar só num ponto de retorno, né? É melhorar aí um pouquinho o sinal de entrada. E aí ele vem, né? Ele vem fazendo topos e fundos, dando muitas chances de vendas, né?
aqui consolida, dá uma furadinha de fundo de novo, depois ele vem, quando ele toca nesse fundo aqui, até aqui ele está fazendo topos e fundos descendentes, né? Aqui ele consolida, monta uma bandeirinha aqui, né? E aí rompe de novo, mas quando ele monta essa estrutura um pouco mais clara aqui, né? De subida, que rompe essa região, aí a gente tem que imaginar que aqui é um fundo, né? E a gente traça o fundo, o movimento do dia, e é onde ele segura, né? Aí ele não rompe mais esse fundo, basicamente, e não rompe esse topo. Então, você vê que ele vem, tenta furar de novo, falha, e essa falha que é interessante. Que aí, ó, essa subida aqui é a subida que a gente viu o paviozão lá, né? No diário. O pavio que a gente viu no diário é essa subida aqui no final do dia. Mas você vê que ele tentou romper o fundo e não conseguiu. Os compradores não deixaram ele romper e forte, né? Ó, defenderam com uma barra forte nos 5 minutos e aí está se recuperando, né? Então, olhando aqui, a gente desenhando essa estrutura, né, pessoal? Eu estou pensando em compras só acima dessa região e as vendas. Aqui ele já está abrindo para mim numa região de venda, ok? Vou puxar essa resistência um pouquinho mais para cá. E aí a gente tem aqui algo muito parecido, a gente vai deixar aqui. Depois lá nos 2 minutos a gente está aqui num range muito grande, né? Aí tá parecendo que é pouco espaço, mas não é não. Porque são muitos pontos aqui, tá? E aqui é a mesma coisa no fundo, né, pessoal? Aqui a gente pensa em compra e aqui embaixo a gente pensa em venda. Opa, deixa eu pegar. Pronto. Então, o que a gente está desenhando aqui é esse movimento aqui, né? Ó. A gente está pensando graficamente nesse movimento. Agora, ele pode ter feito isso, testou, furou esse topo, tá vendo? Furou esse topinho e está armando a subida. Então, aqui a gente vai começar a pensar em compras, ficando muito atento nesse ponto aqui, né? Nessa resistência. Aí depois a gente tem todo esse espaço aqui para fechar gap, né? Todo esse espaço aqui para fechar gap. Tem essa região aqui de resistência também, mas vou colocar o fechamento de gap aqui também. Lembrando que os suportes e resistências, no meu operacional, ele me dá a visão de onde o preço vai brigar, onde eu defino meus alvos e minhas parciais, tá? Vamos lá para o dólar, pessoal. Dólar, bem, aqui está o estudo do índice. Vamos lá para o dólar. Doleta, também aí no diário, olha que pirulitão, né? Olha que pirulitão. Assim como o índice está consolidando por alguns pregões, o dólar também, né? O dólar está aqui consolidado nessa região, mas dá muita, né? São regiões que aqui ele vem caindo, né? Vem caindo, furou fundo, e aí depois tentou, falhou no fundo, tentou, falhou no topo, veio no fundo. Ou seja, ele está na mesma lateralização que o índice. Só que dentro dessa lateralização ele está dando oportunidades. Olha que dia, né? Olha que dia. Como ele não rompeu esse fundo e não rompeu esse topo, ainda consigo desenhar essa estrutura, né? Ainda vou conseguir desenhar essa estrutura, vou manter a visão de que enquanto ele não sair dessa região aqui, ele está armando essa compra, sabendo que lá no semanal ele está em ponto de venda, né? Ó, em teoria, no semanal ele está em ponto de venda, mas ele já está em ponto de venda, né? Ele está aqui, mas ele pode ficar aqui. Isso para um movimento mais longo, né? No intraday, ainda está dando muitas condições aí de outro tipo de operação. Eu vou aqui para 15 minutos, pessoal. E aí a gente tem, olha só também, né? Como ele abriu guepado para cima e só olhou para cima, né? E diferente do índice, ele não voltou e fez pavio. Ah, vou subir, vou fechar o dia recuperando um pouco da subida. Não, ele simplesmente
subiu, veio forte para cima e tocou a vida, né? Aqui, então, a gente desenha essa possibilidade, melhor ponto de compra nessa região, melhor ponto de venda no médio aqui. Temos uma resistência aqui que a gente puxa para cá. E esse fundinho também aqui passa a ser importante. Então a gente está dizendo que essa estrutura aqui pode estar sendo montada assim, né? Ele vir, recuperar um pouquinho e voltar a subir, né? Caso ele falhe aqui nesse topo, ele dá sinal de venda aqui. Ele nos dá a venda nessa região. Se ele romper para cima, ele nos dá compra nessa região. E aí vem para baixo, né? Aqui também ele vai dar compra se ele falhar nesse fundo. Agora ele pode também querer vir fechar o gap hoje, né? Não é impossível ele querer vir fechar o gap hoje. Então, pessoal, a gente está com cenários aí bem agressivos nos dois contratos, nos dois ativos. O mercado lá fora está trabalhando agora com 0,5 negativo. Não tem notícias hoje. Então, aqui no índice, a gente está falando dele abrir aproximadamente no meio do caminho aqui, ou testando já esse fundo, né? Tomara que ele já teste esse fundo aqui. Vou deixar marcadinho aqui só para a gente, né? Tomara que ele teste esse fundo aqui já na abertura e nos dê aí condição de ou rompe esse fundo aqui e nos dá venda, ou falha e começa a voltar até fechar o gap, quem sabe, né? Tá bom, pessoal? E no dólar, como a gente já comentou, é isso também. Ele deve abrir guepado um pouquinho para cima. Ele já abre nessas regiões aqui. E aí pode vir aqui testar esse suporte e continuar a subida ou romper e nos dar a nossa amiga venda, tá bom? Fica o estudo do dia, pessoal. Quem está gostando do material, compartilha, comenta. Reforço que o que eu compartilho aqui é o pouco que eu sei, mas me faz cada vez mais treinar a minha visão, treinar o meu operacional, e aí compartilhando fica mais uma forma de reforçar. Um abraço a todos, ótimos trades no dia de hoje e até o próximo vídeo.